Olá, pessoal, bom dia, aliás, boa tarde, né? Começando mais um bate-papo de 15 minutos para você e hoje o assunto é criatividade e intuição. Então, a ideia é conversarmos rapidamente sobre o assunto, trocarmos algumas ideias. Oi, Lu! E termos mais insights para o fim de semana. Então, aguardar um pouquinho aí para que vocês entrem. Então, a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo sobre criatividade e intuição. E toda semana nós temos um workshop na escola e nós falamos sobre algum assunto específico. E esse é o tema que nós estamos tratando durante o mês, os vários aspectos da criatividade. Oi, querida! Bom dia! Aliás, boa tarde! Tô com bom dia na minha cabeça. E essa quinta-feira foi um bate-papo muito legal que nós tivemos sobre criatividade e inovação. Agora eu já não sei se nós falamos sobre criatividade e inovação ou se nós falamos sobre outro aspecto da criatividade, mas foi muito legal. E hoje nós vamos trazer um pouquinho dessas dicas aqui para vocês. Bom, primeiro, o que será que criatividade tem a ver com intuição? E o que seria uma mente criativa? Sermos criativos? Será que isso é algo que é um talento especial, que algumas pessoas nascem com esse talento? Ou será que a mente criativa é algo que pode ser treinado, algo que pode ser desenvolvido? Quero que vocês coloquem a opinião de vocês aí, o que vocês acham. E se estão curtindo o assunto, se curtem esse assunto, envia aí o aviãozinho, a mensagem para os seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a essa live. Lembrem também de curtir ali no coraçãozinho, que aí mais pessoas visualizam que nós estamos aqui. Bom, a mente criativa é algo que pode ser desenvolvido. Criatividade, ela pode ser um talento natural, mas é tranquilamente desenvolvível essa habilidade. E o que faz nós sermos mais ou menos criativos? A criatividade, de uma forma geral e mais abrangente, ela vem na necessidade de solucionar algo. Então, aquelas pessoas que naturalmente estão sempre pensando em soluções, em formas diferentes de fazer determinadas coisas, essas pessoas vão abrindo... Tudo bom, Franci? Vão abrindo o canal para a sua criatividade. Então, mais ou menos é assim. Quando você se depara com problemas, qual é a sua atitude? Você se paralisa diante do problema ou você procura pensar em como solucioná-lo? Ou você fica reclamando que tem um problema? Então, perceba que a mente criativa, ela vai surgir naquela pessoa que está procurando ver uma forma de contornar aquele problema ou de resolver aquele problema. Porque quando ela faz o esforço para achar uma solução, ela acaba tendo ideias diferentes do que aquelas pessoas que, ao invés de focarem na solução, ficam focando no próprio problema em si. Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você precisa alcançar um livro que está lá no alto da prateleira e você não tem uma escada para você subir e pegar o livro. E talvez você também não tenha um banco próximo para subir e pegar o livro. Talvez você vai descobrir alguma outra forma de subir em algum outro lugar para pegar o livro. Isso foi pensar numa solução, um exemplo bobo, simples, mas de como pensar numa solução. Ou você poderia esperar o dia seguinte para sair, comprar uma escada e pegar o livro. Então, dependendo de como a tua cabeça funciona, se você tenta achar uma saída para resolver aquele problema que você tem naquele momento, ou se você se sente paralisado pelo problema, é isso que vai estimular a sua criatividade. Então, esse é um fator. Esse é o fator que define uma mente criativa de uma forma mais abrangente. Só que existem 5 habilidades que ajudam a você a desenvolver mais a sua criatividade. Tem um livro muito legal que é oh meu Deus, Dica do Inovador. Vou ver direitinho o nome e passo aqui para vocês. Vou deixar aqui depois a foto do livro.
Eu até falei sobre esse livro nessa quinta-feira. Mas é um livro onde essa pessoa... São 3 autores, na verdade, e eles falam sobre essas 5 habilidades necessárias para que você desenvolva mais a sua criatividade. E uma delas é a capacidade de associação. Só que olha que interessante, a capacidade de nós associarmos ideias para gerarmos outras, na verdade, associarmos informações para gerarmos ideias, depende do conhecimento que você tem. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que lê muito, que estuda muito, que tem acesso a muita informação, a muitas pessoas diferentes com diferentes habilidades, isso vai somando o seu conhecimento. Então, na hora de resolver um problema, uma questão, você tem mais elementos para associar. A sua capacidade de associação ela é muito maior porque você tem mais conteúdo. Se você tem pouco conteúdo, pouca informação, você limita a sua capacidade de associar informações internas que já estão lá dentro. Então, a sua capacidade de gerar ideias diminui. Óbvio que isso não é uma regra, tá? Não quer dizer que se você tem pouco conhecimento você vai ter poucas ideias, mas há uma propensão. A pessoa que tem mais conhecimento tem maior capacidade de associação dessas informações, de criar mais redes neuronais e isso facilitar que ela tenha mais ideias. Um outro fator interessante que ele traz é o fator do networking, que justamente tem a ver com a informação extra. O networking não necessariamente as ideias são minhas, mas eu conheço muitas pessoas que têm muitas habilidades diferentes, muitas especializações diferentes, e se eu quiser saber mais sobre determinado assunto, eu acesso aquela pessoa, ou eu delego aquela questão, aquele problema àquela pessoa. Isso me lembra muito Henry Ford, porque Henry Ford, quando começou a desenvolver sua empresa, né, de carros, ele não tinha muito conhecimento, ele sabia o que ele queria, ele tinha ideias do que ele queria, mas ele não sabia como realizar essas ideias, aí já é um outro fator. O que ele fez? Ele se cercou de pessoas que tinham as habilidades necessárias, tanto para trazer para ele mais informações, para que ele pudesse colocar aquelas ideias em prática, quanto para realizar as ideias dele. Então, esse networking fez com que ele crescesse como empresário e chegasse onde chegou. Existem outros elementos que são muito interessantes para você desenvolver essa capacidade, essa habilidade de ser mais criativo. E deixa eu ver se vocês estão falando aqui alguma coisa, mas bom estar aqui com vocês. E outra dessas habilidades é a nossa capacidade de imaginar, de sonhar. Quando nós conseguimos projetar o pensamento para as coisas que nós queremos, nós aprendemos a ter os insights. E é aí que a criatividade associa com a intuição. Então vamos voltar lá na primeira questão, que você tem o problema, que você tem uma solução e você está focado em resolver aquela solução. Quando você foca em alguma coisa, você naturalmente gera concentração. Você fica concentrado porque você está focando a sua atenção num ponto específico, que no meu caso é como solucionar isso. E aí você fica martelando naquela informação de como solucionar aquela questão, até que de repente você tem um insight ou uma ideia. E quanto mais você foca em algo específico, mais fácil de que as ideias que surjam sejam provenientes da sua intuição, ou seja, sejam insights que você vai ter não só para resolver aquele problema, mas quanto mais você aprende a focar em algo, mais você vai abrindo o canal para que o intuicional se manifeste, para que mais insights aconteçam. E aí nós temos outro exemplo muito interessante, que é o de Einstein. Einstein tem uma frase maravilhosa que é: penso 99 vezes e nada descubro. Paro de pensar, mergulho no silêncio e tudo me é revelado. Sabe aquele momento eureka dos grandes cientistas? Mais ou menos é assim. Procure lembrar aí Arquimedes, que foi o cara do eureka, né? Tava tomando banho quando de repente teve aquele momento eureka. Então o que acontece? Os grandes cientistas, eles ficam por muito tempo focados em alguma coisa.
E esse foco vai gerando uma saturação mental, uma necessidade tão grande de entrar, de acessar uma solução, que eles acabam criando uma ideia fixa. E essa ideia fixa é uma concentração constante em algo. E quando você está concentrado muito tempo numa mesma coisa, você não só acaba acessando esse mundo das ideias, gerando mais conexões neuronais, mas você abre as portas para os insights. E eles vão acontecer justamente naquele momento que você resolve dar uma volta para descontrair. No momento que, nossa, não aguento mais pensar nisso. Lembra lá do Einstein, mergulho no silêncio, tudo me é revelado. Então, na hora que ele desiste de pensar naquilo, mas sim, depois de um longo período de saturação mental, os insights começam a acontecer. Você começa a acessar esse universo da intuição, que só se manifesta quando você está muito concentrado em alguma coisa. Mas depois que você aprende a acessar esse outro canal através da concentração, basta alguns instantes de silêncio e que você já estará lá. Porque sabe aquela mata virgem que você precisa desbravando, fazendo um esforço enorme para abrir o caminho, para chegar numa clareira? Mas depois você já sabe o caminho já está aberto, você já sabe o caminho para chegar lá. Então, com a intuição é a mesma coisa. Quando você vai treinando, estar muito focado em alguma coisa por um longo tempo, e normalmente isso é muito mais fácil quando você tem um problema que você precisa resolver, depois fica fácil você acessar esse canal, porque você já sabe, você já trilhou o caminho que te leva lá. Mas enquanto isso não acontece, é importante a repetição. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, para que você vá se reeducando, né? Mas se educando a chegar lá, a ter acesso aos insights. Então, voltando aqui, quando nós estamos muito focados no problema, focados na solução, em resolver o problema, é muito mais fácil de nós termos ideias diferentes, de sermos mais criativos e de termos um fator extra para essa criatividade, que são os insights, que é a intuição. Então, qual é a diferença de ideias para insight? As ideias, elas estão dentro do campo mental, são diferentes conexões neuronais que vão acontecer a partir daquele estímulo. Olá, Emília! Quanto tempo! São diferentes ideias que vão acontecer a partir daquele estímulo e que você vai gerando diferentes conexões neuronais. Os insights, eles acontecem num outro plano de consciência. Então, vai muito além dessas conexões, é um outro canal de consciência e vale a pena estudar e conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. E se esse assunto te interessa, como os diferentes níveis de consciência se manifestam, fica a dica para você acessar a lista de espera que está aqui na bio do meu curso Manual de Funcionamento. Nesse curso nós falamos, na verdade eu falo, sobre as diferentes formas de manifestação da nossa consciência e dos diferentes corpos que nós temos. Nós não temos só um corpo que tem emoções e que tem pensamentos. Não, isso não faz parte de um corpo só. Nós temos diferentes corpos que estão ali acoplados e que cada um funciona de uma forma diferente. Então tem o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e também temos o corpo intuicional. E quando nós sabemos disso e sabemos das necessidades de cada corpo, como interagir com cada um deles e principalmente como fazê-los trabalhar em equipe, nós temos muito mais resultados no nosso dia a dia e na nossa vida. Porque às vezes fica difícil de você lidar com coisas se você não sabe a causa, a origem daquilo e não sabe como aquilo se manifesta, né? Ficamos ali só na interface tentando resolver os problemas que aparecem no dia a dia, as dificuldades, e não lembramos ou não sabemos que nós podemos atuar lá no sistema de controle do nosso equipamento, que é essa ferramenta maravilhosa que é o nosso corpo. Bom, então essas foram as dicas de hoje. Podemos voltar a falar aqui sobre esse assunto, mas amanhã, lembra que todos os dias temos 15 minutos de live para você. 15 minutos, na verdade, para você com conteúdos diferentes. Nas quintas-feiras é 1 hora de live, tá? É só nas quintas, nos outros dias são 15 minutos. E cada dia é um tema diferente, é um assunto diferente. Então amanhã
é um filme. Eu vou trazer aqui um filme que eu já assisti e que tem dicas incríveis para que nós possamos aprender um pouquinho com ele e implementar no nosso dia a dia. Gente, obrigada pela participação. Um fim de semana maravilhoso para vocês e até amanhã, 12h07, aqui no canal. Lembra que se você quiser participar do curso, o link tá lá na bio. Corre lá. Beijo!